Bem-vindos a mais um S-Metal Entrevista. Hoje nós estamos recebendo aqui Evandro Maggio, que é presidente da Toyota no Brasil. Evandro, se você quiser fazer uma saudação aos espectadores. Olá, prazer estar aqui com vocês. A ideia é a gente ter esse bate-papo falando um pouquinho sobre os futuros investimentos que a Toyota anunciou recentemente. Perfeito. Bom, então hoje a gente vai trazer alguns temas aqui que são de ampla importância, amplo interesse, né? A gente já estava batendo um papo aqui antes de começar. Mas, gente, eu acho que é importante a gente começar do começo, porque o Evandro assumiu esse desafio novo há pouco tempo, em termos de... Foi anunciado, né, no dia 1º de março. Conta pra gente, antes de qualquer coisa, qual que é a importância da gente ter um presidente brasileiro numa empresa desse porte e como está sendo para vocês? Bom, primeiro, é um grande desafio ser o primeiro brasileiro, mas, por outro lado, representa um passo muito importante da confiança da empresa na gestão local, né? Isso também reforça aquela possibilidade de que as pessoas que se dedicam, que se esforçam e têm o seu crescimento sustentável, têm oportunidade na empresa, né? Então, acho que é uma abertura muito grande, um compromisso da Toyota em reconhecer as pessoas que trabalham localmente. E é uma notícia que vem junto com o investimento. Perfeito. Né? Então, demonstra e reforça cada vez mais a confiança da Toyota nesse país. Bacana. E falando já, né, desses investimentos, a gente não tem como não deixar de tocar num assunto que está sendo muito questionado aqui para nós, então eu gostaria muito que a gente pudesse elucidar essa questão, porque ao mesmo tempo que houve, né, o investimento, aí, o anúncio de 11 bilhões aqui, a gente também teve uma divulgação de que a planta de Indaiatuba irá fechar, e isso gerou uma questão, né? Então, acho que é muito importante, Evandro, agora a gente trazer aqui a seguinte questão. São mais de 1.500 trabalhadores que estão preocupados, justo, né? Então, vamos tentar explicar. O que é importante de enfatizar com relação a isso? A gente vai ter alguma mudança em termos de riscos para a categoria? Por exemplo, perda de benefício, diferenciação salarial, porque o pessoal está perguntando bastante isso para a gente. E como agente da sociedade, né, do meio sindical, acho que é importante a gente estar nesse papel aqui de trazer vocês para explicarem também, né, para dar uma tranquilizada nos corações. Bom, Carol, primeiro, obrigado pela oportunidade. Realmente é um tema delicado que gera muitos comentários, né? Mas assim, primeiro a gente tem que elucidar que não é um fechamento, é uma transferência, né? O motivo dessa ação é porque a empresa vai crescer. Então, vem novos modelos, novos mercados, e a planta de Indaiatuba, ela ficou pequena. A gente não tem condição de fazer tudo isso lá, né? Então, imagina como que se a família crescesse, você precisa de um quarto a mais, precisa de um cômodo a mais, você precisa de uma casa maior. É isso que a gente quer fazer. E nessa transferência, todos os funcionários, a gente espera que nos acompanhem. Então, não só os 1.500 que tem em Indaiatuba, mas isso haverá também possibilidade de imediato para mais 500. E futuramente chegar a esse número até 2.000. Então, para a gente fazer esse movimento todo, a gente vai convidar os funcionários de Indaiatuba, preservando as condições de trabalho, preservando benefícios, ou seja, vida normal. É simplesmente como se a gente estivesse indo para uma casa nova, uma casa maior e junto com o pessoal de Sorocaba, né? O que vai dar uma sinergia maior ainda, fazendo uma única Toyota, todo mundo junto. Perfeito. A gente sabe também, já que você falou dessa questão da estrutura, que tem obras que começam em abril desse ano e a proposta de transferência se dará até 2026. Isso. Podemos explicar melhor como que vai funcionar isso? Podemos. Hoje a gente tem a construção da nossa área Fabril em Sorocaba. Os trabalhadores que estão lá em Sorocaba, eles sabem bem, nós temos uma grade no final do terreno. Daquela grade para trás, tudo aquilo vai ser construído uma fábrica nova. Vai ser dobrado. Então, vai ser uma planta nova, uma área nova industrial dentro do mesmo site operacional, né? E essa planta começa a ser construída agora em abril, com a terraplanagem, e à medida que ela for evoluindo, a gente vai sincronizar a transferência do pessoal. Então, a primeira transferência seria em meados de 2025, à medida que a planta vai ficando pronta, mais gente vai sendo transferida, e esse processo todo se completa no final de 2026. E muito importante, né, Carol? Essa planta nova, né?
ela vai ser adequada para receber todo mundo que está trabalhando hoje em Indaiatuba. Então, equipamentos atualizados, condições de trabalho atualizadas, né? Eu não tenho dúvida que o sindicato também vai acolher esse pessoal de braços abertos. Então, a gente pode ter um único time Toyota trabalhando junto pela primeira vez. Legal. E é bacana você mencionar também o papel do sindicato nesse processo, porque a gente tem um histórico aqui muito virtuoso de relacionamento, né? A gente começa aí falando sobre uma entrega, né, do ofício pela implantação da plataforma TNGA em 2019. E aí, em setembro desse mesmo ano, tem um anúncio de investimento em 1 bilhão para a planta de Sorocaba. E logo depois, em 2020, a gente também tem um bom histórico com relação às negociações do S-Metal pela garantia de manutenção de direitos durante a pandemia. Em 21, volta o terceiro turno, se gera muitos empregos diretos e indiretos. E agora, em 23, temos esse grande investimento. E eu queria que você falasse, se você puder falar, qual que é a importância dessa boa relação entre sindicato e empresa? Bom, primeiro a gente tem que entender, né, que um negócio, seja ele qual for, ele precisa de equilíbrio e diálogo para crescer. Essa eu acho que é a condição fundamental que a gente encontra aqui na relação com o sindicato do S-Metal. Nós temos diálogos, nós temos condições de equilíbrio, nós temos cada um as nossas pautas, mas sempre tem essa abertura e esse diálogo franco. Então, sem ter essa conversa de que cada um consiga entender o ponto e achar as convergências, a condição de negócio ela fica mais propiciada a dar certo, né? Então, quanto mais a gente consegue juntar essas conversas e de forma transparente e cada um respeitando o seu equilíbrio, o negócio ele vai florescer. Perfeito. Então, a gente pode afirmar que esse metal foi importante, por exemplo, nessa decisão de aumentar a fábrica na cidade? Sim, sim. Nós sempre temos essa conversa, essa perspectiva de crescimento, né? E o histórico é o que valida essa boa relação, né? Como a gente trouxe aqui, né? Bom, e aí já estamos falando de futuro, então vamos nessa toada. O que os trabalhadores e trabalhadoras da Toyota no Brasil podem esperar nos próximos anos? E para você, qual que é o papel do sindicato daqui para frente? Olha, os trabalhadores, né? Principalmente a Toyota vai propiciar um ambiente de excelência operacional, crescimento e desenvolvimento contínuo, né? Eu acho que é isso que nós buscamos esse crescimento e como consequência desse desenvolvimento contínuo, desse crescimento contínuo, como eu falei antes, né? A ideia é que a gente chegue até 2.000 empregos adicionais ao que vai ser transferido, que isso pode dar um impacto na cadeia de até 10.000 ao todo. Então, é um ponto bastante importante. E, além disso, que a gente também fortaleça muito o crescimento futuro em exportações, em conquista de mercado, novos produtos. E o papel do sindicato também nesse primeiro momento, seria muito importante esse acolhimento dos companheiros de Indaiatuba dos trabalhadores de Indaiatuba que vão chegar para nós. Queria que você falasse, então, Evandro, sobre esses esforços da Toyota com relação a esse abraço do futuro da indústria. Porque é uma coisa que é muito importante para nós enquanto sindicato também, né? Bom, Carol, me permita voltar um pouquinho no tempo. Não tem problema. A Toyota ela vem falando de tecnologia híbrida há 13 anos, né? Quando ainda não tinha essa pauta da descarbonização, a Toyota já estava investindo nos primeiros testes e avaliações dos motores híbridos no Brasil. Em 2019, nós lançamos o primeiro híbrido flex do mundo, né? E em 2021, nós lançamos o nosso segundo modelo. Dentro desse plano de expansão que nós temos, todas as versões vão ter um modelo híbrido flex. Então, nós acreditamos que a tecnologia híbrida flex é a tecnologia que ela tem uma aderência à matriz energética do país muito grande, com a vocação do biocombustível, da riqueza natural que esse país tem. Então, é um casamento perfeito da eletrificação com biocombustível, uma tecnologia limpa, né? Que na matriz brasileira, ela chega a ter um efeito muito parecido com os carros a bateria, né?
Então, a gente acha que essa tecnologia ela é sustentável, ela é adequada, ela é acessível a toda a população, porque dentro desses modelos que nós estamos lançando, um deles é um modelo, inclusive, de uma categoria mais acessível, e isso a gente amplia esse efeito da eletrificação com biocombustível para a descarbonização do país. Legal. E nisso a gente consegue falar em mantenimento de postos de trabalho, né? Porque eu acredito que seja uma questão que os trabalhadores, às vezes, né, olham para a tecnologia ali com aquela insegurança do futuro, né? Quando, na verdade, a gente consegue ter um casamento também entre esse mantenimento. Isso. Recentemente, foi na semana passada, houve a publicação de um estudo do grupo do Movimento de Baixo Carbono para o Brasil, e Mobilidade de Baixo Carbono para o Brasil, perdão. E ali, nesse estudo, ele demonstra o impacto positivo para a PIB, para a geração de empregos, da adoção da tecnologia híbrida flex. Então, quer dizer, seria um caminho realmente de crescimento a essa tecnologia que hoje a Toyota é pioneira e a gente quer expandir no mercado. Legal. Evandro, muito obrigada pela sua participação. E a ideia é continuar seguindo crescer juntos. Vocês, a empresa, todo mundo, e fazer com que esse país cresça cada vez mais e todos ganhem. Muito obrigado. Obrigada, Evandro, pela sua participação. Pessoal, esse foi mais um S-Metal Entrevista. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.